Agora vamos deslocar a conversa para a esfera subnacional, com foco nos estados. Nessa próxima 1h30 estarão no palco os governadores e governadora que atualmente lideram os estados, que apresentam os melhores indicadores no ensino médio brasileiro, foco da atribuição estadual. Foram convidados aqueles que figuraram entre os 5 estados mais bem colocados no IDEB 2023, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou no SAEB 2023, indicador que mede a aprendizagem dos estudantes, assim como estados que apresentaram evolução expressiva nos resultados nos últimos anos. Dos 9 governadores convidados, 8 estão representados aqui hoje. E para dar início a este painel, que será dividido em 2 momentos, vamos começar com os governadores que estão no 7º ano de gestão, ou seja, foram reeleitos na última eleição. Na sequência, teremos a segunda parte do painel, onde receberemos os governadores e a governadora que estão no 3º ano de gestão, ou seja, em seu primeiro ciclo de governo. Então, para começar por ordem alfabética, gostaria de chamar ao palco o Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o Helder Barbalho, governador do Pará, o Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Bom, e para mediar esse painel, convido a jornalista, apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, âncora e comentarista da CBN, Vera Magalhães. Olá, bom dia a todos, bom dia governadores. Queria começar agradecendo a todos pela educação, pelo convite para estar aqui nessa manhã, em nome da Priscila Cruz e de toda a direção do Todos. É sempre muito importante discutir educação. Hoje vamos fazer 8 rodas vivas aqui ao mesmo tempo, com 8 governadores. Vamos ver se a gente consegue manejar bem o tempo para que todos possam falar das suas experiências. Estamos aqui com os governadores em 2º mandato, portanto é uma experiência acumulada e eles têm a possibilidade de falar do que eles viveram na pandemia, que eu acho que foi desafiador para todos, e de como conseguiram, a despeito da pandemia, bons resultados na educação. E depois, na segunda parte desse painel, vamos ouvir os governadores em 1º mandato que já conseguiram bons dados, bons números, bons resultados, mesmo com pouco tempo de gestão. Então, acho que vão ser 2 realidades diferentes, complementares e bem importantes da gente trazer aqui. Eu vou começar, então, na ordem em que eu vejo os governadores aqui, depois a gente inverte, se tiver tempo para mais uma rodada de perguntas. Eu não vou fazer a mesma pergunta para todos, porque eu acho que a gente corre o risco de ficar se repetindo e aproveitar pouco o tempo. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta de caráter geral para cada um dos senhores e depois abordar os aspectos específicos da gestão de cada um dos estados de vocês. Começando pelo governador Ratinho Júnior, que está aqui do meu lado, governador do Paraná. O Paraná figura nas primeiras posições em todos os recortes do IDEB, e isso já vem de algum tempo. Queria ouvir do senhor, governador, quais os aprendizados a partir da experiência de 2 mandatos, e se o senhor pudesse voltar ao início, lá no seu 1º mandato, o que o senhor teria feito de diferente em termos de decisões relacionadas à educação que poderia acelerar ainda mais as conquistas que o senhor obteve? Bom, bom dia, Vera, bom dia a todos, cumprimentar o ministro. É uma alegria poder estar presente num evento tão importante com meus colegas governadores aqui, onde todos, aqui cada um com a sua experiência, tem tido muito sucesso na educação, evoluindo muito na qualidade
do ensino para os jovens, para as crianças. E antes da minha fala, Vera, se me permite, eu queria fazer um registro aqui. Eu aprendi que homenagem e reconhecimento tem que se fazer em público. Eu queria cumprimentar a Priscila pelo trabalho que ela faz, em nome de todos pela educação, reunindo institutos do Brasil todo e ajudando o poder público a pensar uma educação cada vez mais moderna, acessível, né, e que seja mais atrativa para as crianças e também para os jovens. Bom, primeiro da minha satisfação como governador, hoje ter há 5 anos já o Paraná como a melhor educação pública do Brasil no quadro geral. Nós, em 2019, nós éramos 7º lugar e hoje a gente, mais uma vez, reconhecido pelo MEC, o ano passado, no quadro geral, o Paraná como a melhor educação pública do Brasil, e também num avanço muito grande nesse quadro geral com os municípios, em especial no ensino fundamental 1 e 2, onde nós nos inspiramos em políticas públicas de vários estados, inclusive o Ceará, ministro, na questão de fazer uma parceria com os prefeitos, com os secretários de educações municipais, para auxiliar o planejamento estratégico desses municípios. Porque é muito difícil para uma cidade de 3, 5 mil habitantes, conseguir muitas vezes reunir um quadro técnico a ponto de criar uma estratégia de planejamento para dar um salto, muitas vezes, na qualidade de ensino. Mesmo na boa vontade dos professores, dos secretários municipais. E essa experiência de trazer a força do governo do estado, da Secretaria de Educação Estadual, junto com os municípios, ajudou bastante a gente a avançar na educação. Tanto é que nós éramos no ensino fundamental 1, na alfabetização, e 2, éramos 6º e já avançamos para 2º lugar a nível nacional. Então, fruto dessa parceria com os municípios. Além disso, fomos fazendo regrinhas básicas. Criamos o Presente na Escola, que é trazer aquele aluno que estava fora da sala de aula, resgatar ele. No primeiros meses que nós implantamos essa política, nós conseguimos trazer 60 mil alunos de volta para dentro da sala de aula. Segurança alimentar. Hoje o Paraná é o estado que mais investe em segurança alimentar. Nós temos hoje 3 merendas por período. Então o jovem se alimenta de manhã, a hora que entra, na hora no recreio, e antes de ir embora vai alimentado. À tarde é a mesma coisa. Isso foi uma experiência que a Coreia do Sul fez na década de 60, que era o país mais miserável do mundo, e através da boa alimentação na escola, conseguiu atrair os estudantes novamente para dentro da sala de aula. E eles estando dentro da sala de aula, muito conteúdo para que ele possa aprender. Então isso foram algumas regrinhas simples, que custa dinheiro, obviamente, mas foram estratégias importantes, que ajudaram a melhorar e atrair novamente os jovens. E na questão pedagógica, nós fizemos uma reformulação. Primeiro, criamos o professor tutor. O que é isso? Nós selecionamos os melhores professores da rede pública do estado do Paraná para serem tutores de outros professores, cada um na sua área. Isso conseguiu melhorar a qualidade da aula dada em sala de aula, na técnica de repasse de aprendizado do professor para os alunos. Colocamos muita tecnologia, matemática gamificada. Fomos o primeiro estado a colocar a educação financeira no currículo escolar. Hoje os nossos alunos aprendem associativismo, empreendedorismo, cooperativismo, oratória e também agora programação, 500 mil alunos aprendendo programação, robótica, e agora vamos lançar também a questão de inteligência artificial. Então, acho que essa somatória fez com que o estado do Paraná conseguisse ter um avanço. E alguma coisa o senhor aceleraria se tivesse essa experiência de 7 anos? Eu aceleraria talvez o trabalho do Educa Juntos, que foi essa parceria município-estado. Isso eu fui fazer no 3º ano do meu governo, quase para o 4º ano do primeiro mandato. Eu acho que a gente tivesse conseguido ter essa experiência logo nos primeiros anos, talvez a gente teria avançado ainda mais. Ótimo. Eu fiz sinal aqui para o governador, porque tem um reloginho aqui nos guiando. Vou pedir para que todos me ajudem com o tempo, tá bom? Governador Eduardo Leite, a gente parte do princípio de que todos os estados que tiveram bons resultados na educação, e o Rio Grande do Sul foi um deles ali, nesses primeiros anos do seu mandato, deram uma prioridade política
a essa questão, a questão da educação. O Todos pela Educação bate sempre nessa tecla de que precisa priorizar a educação como política de Estado para que os avanços aconteçam e se perenizem. Eu queria entender de que forma o senhor tomou essa decisão e quais foram as medidas adotadas para colocar a educação como um dos objetivos centrais do seu governo. Bom dia, Vera, colegas governadores, Priscila, ministro. E dentro dessa, eu organizei um roteirinho para mim para respeitar os 4 minutos aqui, mas eu preciso destacar, dentro do que você provoca sobre a prioridade política, a convocação que o ministro faz e a qual eu me associo, de que a educação não pode ser alvo de disputas políticas. Só tem um caminho para que a gente consiga fazer com que um tema tão importante como esse perpasse os governos e sobreviva, né, como política de Estado, a alternância que a democracia pressupõe entre governos, que é a vigilância da sociedade civil. Então, o Todos pela Educação e cada um dos outros institutos que trabalham com a educação, que mobilizam a sociedade civil, as lideranças empresariais precisam ser vigilantes e acompanharem com os dados objetivos, pressionar os governos para manter as políticas que dão certo. Então, eu quero cumprimentar e agradecer, porque esse é um serviço que o Todos pela Educação presta de um valor inestimável quando provoca, a partir desses encontros, esse acompanhamento social da sociedade civil aqui tão importante. O Rio Grande do Sul, quando assumi, tinha problemas fiscais muito graves, eu preciso dar esse contexto. Salários estavam atrasados, não conseguia pagar fornecedores, prestadores de serviços, e isso dava um contexto ainda mais desafiador, porque foi prejudicando, fragilizando o capital humano do próprio governo, né? Como convocar municípios para pautas específicas quando o Estado não consegue nem pagar o básico e nem repassar o que é obrigação aos municípios. Mas nós conseguimos resolver esse problema, o Estado tem as contas em ordem, e eu me associo aqui ao Ratinho também. Nós temos um programa que chamamos Alfabetiza Tchê, que é justamente do programa de colaboração com os municípios, que eu gostaria de ter iniciado mais cedo, já respondendo a pergunta, mas começamos também do 3º para o 4º ano do governo passado, e está dando um resultado muito importante no regime de colaboração com os municípios. E organizando por eixos, na aprendizagem, a gente desenvolveu um programa, o Aprende Mais, especialmente depois da pandemia, com avaliação diagnóstica, material pedagógico formatado, olhando essa avaliação, onde estavam as fragilidades, formação para os professores com bolsas oferecidas para garantir a adesão dos professores na formação, focalizando as fragilidades, e o monitoramento, né, dos resultados junto aos nossos alunos. Ampliamos de 1%, o Estado tinha 1% das escolas em tempo integral, estamos chegando a 30% das escolas de ensino médio em tempo integral nesse ano. Mobilizamos os municípios, fazendo a alteração antes mesmo da lei nacional exigir a alteração do ICMS vinculado à educação, e colocamos uma condicionante para repasses aos municípios para obras que os prefeitos queiram fazer. O prefeito nos demanda muito dinheiro para asfalto. A verdade é essa, todo mundo sabe aqui, né? Obras são muito demandadas pelos prefeitos. Nós condicionamos. Quer recurso para asfalto? Tem que aderir ao programa da educação, tem que estar vinculado ao Alfabetiza Tchê e tem que estar monitorando e acompanhando os resultados. É mais uma forma de engajamento que fez com que todos os municípios aderissem ao nosso programa de regime de colaboração. E na gestão nós fizemos a mudança da forma da escolha dos coordenadores regionais, que tinham indicação política e passaram a ter seleção pública. Também para os diretores de escola, nós quintuplicamos a gratificação dos diretores e mudamos a forma de seleção. Eles precisam passar por um curso, por provas de conhecimentos e apresentar um plano de gestão vinculado às metas que eles têm para o IDEB. Além, né, das questões relacionadas à infraestrutura, tecnologia, que eu tenho certeza todos os governadores aqui também estão fazendo esse investimento. Por fim, o nosso desafio no Rio Grande do Sul permanece no fluxo escolar. O Estado é o 4º no Brasil no SAEB, mas no fluxo, né, nós ainda temos uma dificuldade por evasão e por abandonos e por reprovação. Por isso que nós fizemos, antes do pé de meia, o nosso programa do Todo Jovem na Escola, onde a gente remunera com uma bolsa
os estudantes, compartilhei as informações com o ministro Camilo e fico muito feliz desse programa hoje ser também nacional através do Pé de Meia. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada. A gente depois vai ter tempo para aprofundar numa segunda rodada as questões mais específicas de cada um dos estados. O governador Helder Barbalho foi mencionado, inclusive, pelo ministro, porque o Pará saiu de uma posição muito baixa no IDEB e vem galgando posições, aí vem tendo um dos estados com maior avanço desde 2017 no IDEB. Eu queria entender do senhor, o senhor se reelegeu muito facilmente e elegeu agora o prefeito de Belém, foi bem também em eleições para prefeitos de várias cidades do Pará. Isso contraria aquela lógica de que investimento em educação não traz dividendos políticos? Queria saber do senhor se o senhor considera que a educação é hoje também, além de tudo, um ativo de reconhecimento de políticos e de governantes. Bem, Vera, um prazer poder estar com você, mediando este painel. Cumprimentar os colegas governadores, todos muito sucesso e são exitosos gestores nos seus estados. E, em teu nome, Priscila, cumprimentar a todos que fazem a sociedade civil mobilizada em favor da educação e a minha gratidão. Os resultados do Pará são frutos da mobilização de muita gente. E, certamente, o Todos pela Educação tem contribuído de maneira decisiva. E eu não poderia deixar, meu caro Camilo, de iniciar minha fala dizendo que há 2 anos atrás a Priscila me convidou para estar nesse palco e nós éramos a pior educação do Brasil. E eu disse para ela que no próximo IDEB ela poderia me cobrar que nós seríamos o maior resultado em evolução de todo o país. E eu volto aqui com a satisfação de dizer que eu firmei um compromisso com vocês e nós entregamos esse compromisso de ser o melhor resultado em evolução do IDEB. E isto, é claro, isto gera uma mobilização da sociedade. A sociedade paraense passou a experimentar este novo nível de qualidade educacional. E nós não conseguiríamos se não fosse através da mobilização das escolas, das famílias. A comunidade escolar comprou esta tese. Agora, claro, este é um processo em transição. Quando você está bem e você vai melhorar, são ajustes. Quando você está em último lugar e passa para ser o 6º colocado do Brasil, esta é uma transformação que se faz necessária, que inicia-se primeiro pelo salário do professor. Hoje o Pará paga o melhor salário médio entre todos os estados do Brasil. Nós pagamos R$ 11.500 de salário médio. Isso significa 250% a mais do que o piso do magistério que é estabelecido por regra, por decreto ministerial. Junto a isto, nós investimos em infraestrutura para reconstruir escolas, nós passamos a criar bonificação para os professores mediante a condição de evolução educacional de cada escola, com meritocracia. Nós criamos um programa que mobilizou muito a sociedade local. Cada melhor aluno de cada escola recebeu R$10.000 de apoio de material de construção para recuperar a sua casa, para que isto envolvesse as famílias, e isto gerou uma rede de conectividade nas comunidades locais, entendendo que isto era bom para o aluno, mas era bom para a família dele. Então toda a família veio com a gente construir este momento. Nós impulsionamos escola de tempo integral, nós crescemos em 7 vezes o número de alunos dentro da escola de tempo integral no nosso estado. Portanto, de forma transversal, nós mostramos que 26º, 27º lugar não combina com o estado do Pará. E a gente precisava da sociedade, através da educação, de fazer esta mobilização. E os resultados estão postos. O Pará evolui, o Pará melhora na qualidade da educação e a sociedade aprova esta transformação. Temos muito a fazer, nós queremos ser o primeiro lugar, nós vamos avançar cada vez mais, investir cada vez mais para podermos ser o primeiro colocado, mas certamente está encaminhado o que deve ser feito. E aí é investir cada vez mais em escola de tempo integral, é investir cada vez mais para que nós possamos criar uma articulação com os municípios, é garantir formação pedagógica e educacional continuada, fazendo com que o professor possa estar adaptado
à conjuntura de momento, aos desafios pedagógicos de momento. Nós precisamos fazer com que a evasão escolar ainda seja uma busca na sua redução, e a busca ativa é relevante neste processo, para que nós não percamos os alunos ou não venhamos a desistir de um aluno que porventura esteja desestimulado de estar dentro de sala de aula. E tenho certeza de que, na parceria com a sociedade civil e principalmente com a comunidade escolar do estado do Pará, nós vamos continuar evoluindo para que o Pará possa ser a melhor educação do Brasil. Obrigada. Governador Renato Casagrande vem de uma realidade um pouco diferente, porque o Espírito Santo já há algum tempo é uma referência nacional, figura entre os estados mais bem posicionados do ranking e tem uma educação de qualidade nas primeiras posições, tanto no ensino médio quanto na nota padronizada do SAEB. Queria, a partir disso, ouvir do senhor o que a gente precisa para dar um salto de educação enquanto Brasil. A Priscila falou disso na abertura do evento, da necessidade de o Brasil ter aí um bom desempenho em educação perante o mundo, a gente dá um salto de qualidade na nossa educação. O ministro trouxe uma série de iniciativas que estão sendo feitas para a reconstrução da educação depois de um período muito conturbado anterior. Eu queria o senhor, a partir da experiência vivida no Estado, o que traz resultados e que pode ajudar o Brasil nessa tarefa? Muito obrigado, Vera. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, nossos amigos governadores. Priscila, parabéns por mais esse evento. Alegria em estar aqui com Camilo, nosso querido amigo e ex-governador, ministro da Educação. Primeiro ponto, Priscila, é dizer que todos nós aqui temos um interesse em estarmos em primeiro colocado, né, na educação. E eu não quero ficar na frente de ninguém, mas atrás de ninguém também. Essa é uma briga virtuosa. Quero ser o primeiro colocado também, como todos nós queremos ser o primeiro colocado. E é bom que a gente esteja todos juntos em primeira posição na educação. Segundo, é importante ter o Ministério e o governo federal, né, com política clara de orientação e de compartilhamento, de parceria para a área da educação. Nós conquistamos, de fato, de 2011 para cá, eu governei o Estado pela primeira vez de 2011 até 2014, uma posição crescente no IDEB. E a gente chegou nas primeiras posições, agora do ensino médio, bem posicionado no ensino fundamental. E a educação tem uma característica fundamental. Primeiro, é necessário que haja continuidade de políticas públicas, independente, né, de quem está governando o Estado. Então, ter continuidade de políticas públicas é muito importante. Mas nós demos uma acelerada de 2019 para cá, quando eu retornei ao governo, porque nós fizemos um grande pacto pela aprendizagem no Estado do Espírito Santo. Quero comentar o Vitor, né, que é o nosso secretário de Educação, que desde 2019 lidera para nós esse grandioso trabalho. E nós temos um pacto hoje que envolve os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, e nós consideramos o aluno como um aluno do Estado e não como um aluno da rede estadual. Então, todo aluno do município, do Estado, dos institutos federais e até do setor privado, nós temos interesse, né, no desenvolvimento dele, na pactuação com as redes municipais. Nesse tempo, nessa pactuação com os municípios, nós já repassamos mais de R$1 bilhão de recursos para os municípios, para fazer obras, escolas novas, reforma de escola, tecnologia, climatização, né, de ambiente escolar. Nós fazemos financiamento de educação em tempo integral para o município. Nós repassamos aos municípios R$3 mil aluno ano, para que o município avance na educação em tempo integral. Então, Luciano, você que acompanha de perto, nós estamos avançando com a educação em tempo integral para os municípios, porque o Estado avançou. Nós temos hoje, Vera, 60% das nossas escolas com educação em tempo integral. Vamos alcançar, agora até o ano que vem, 50% dos nossos alunos com educação em tempo integral. Toda a escola com educação em tempo integral, não só uma turma ou outra turma. Então, isso permite que a gente avance. Os dados preliminares da avaliação estadual indicam forte crescimento na avaliação dos alunos
com educação, nas escolas com educação em tempo integral. Então, avançarmos nesse trabalho, ele tem sido fundamental para nós. Nós fizemos um programa chamado Escola que Colabora, que está pactuado com as instituições que estão aqui fazendo parte do Todos pela Educação, em que uma escola bem posicionada ajuda a uma escola que está mal. Então, assim, os diretores, o envolvimento de uma escola que conquistou um avanço, ajuda nessa escola. E nós temos um grande investimento na formação dos diretores. Quando o diretor vai bem, pode ter certeza que a gente vai ter uma escola com bom resultado. Para ser diretor do Estado do Espírito Santo, tem que estar formado em direção da escola para poder ocupar e conquistar vitórias importantes para a educação capixaba. Este é o caminho que tem mantido o Espírito Santo numa boa posição na área educacional. Muito obrigado. Obrigada. Vocês estão também nota 10 em cumprimento do nosso tempo aqui. Se todos os entrevistados do Roda Viva fossem assim, a minha vida seria bem mais tranquila. Governador Ronaldo Caiado está ali rindo o tempo inteiro, porque Goiás está em primeiro lugar no ranking do IDEB, então ele já está em primeiro, já está ali deitado em berço esplêndido. Então eu queria ouvir do senhor justamente isso. O que fazer para evitar a armadilha de achar que está tudo bem, que está deitado em berço esplêndido e deixar as políticas afrouxarem, desandarem, e como fazer para que o topo não seja a meta e o senhor continue buscando mais. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a você, Priscila, e esse trabalho que você tem feito no Brasil, aglutinando todos os institutos, é algo maravilhoso. Em segundo lugar, eu quero neste momento aqui poder dizer que eu que estou sendo entrevistado, mais merecedora seria minha secretária aqui da Educação, Fátima Gavioli, que é tão dedicada com toda a equipe da Educação, que foram eles que construíram isso. Mas um ponto importante na minha vida foi o seguinte: eu assumi o governo, tá certo? Era apto às vezes de ter muita interferência política. Eu disse, não, é técnico, acabou. Então, e a pessoa para ser diretor ou para ser coordenador regional, passa lá pelo teste de seleção para saber se tem essas credenciais. Então, solucionei o problema. Quando o deputado encaminha o nome, eu mando fazer a prova. Se foi reprovado, sinto muito, a sua candidata não tem condições. E com isso, nós demos conta de mostrar a necessidade que a secretaria não é uma máquina política eleitoral no sentido de se transformar numa candidatura ao governo ou a cargos do escalão de deputados e senadores. Então, com isso, as pessoas acreditaram na educação do Estado de Goiás e nós avançamos muito. E neste momento, é lógico, quando se trata o IDEB do ensino médio, tá certo? Aí Goiás foi o primeirão. Aí quando se trata do ensino médio, mas também com o ensino profissionalizante, dividimos o primeiro lugar com o Espírito Santo. E o nosso desafio, Vera, é aumentar cada vez mais esse processo, essa disputa. Nós temos a melhor safra de governadores da história desse país. Tá certo? Então, eu quero cumprimentar todos os meus colegas, que isso é uma disputa salutar, onde cada um inova, cada um busca, e sem dúvida alguma, eu aqui a todo dia eu ligo para a Fátima que nós temos que avançar mais e buscar uma média que foi 4,83 para 5,1, que a meta é nós chegarmos a 7. Esse é o desafio de Goiás. A escola que tem 7, ela já recebe um benefício. O aluno do IDEB, que já tem 980 para cima, recebe R$5.000 e a professora R$5.000. E agora de matemática também. Então, isso é mostrar que nós voltamos o ensino para isso. A primeira pergunta sua, você perguntou o que eu poderia ter feito no primeiro dia. Se eu tivesse tido maioria na Assembleia Legislativa para aprovar o que o Ceará fez, que é exatamente o repasse para os municípios de acordo com o resultado na educação, que é o Alfa Malha, que é fundamental na educação, daquilo que o ministro colocou aqui muito bem, do número de um percentual que apenas 30 e poucos % sabia ler, escrever e interpretar. Hoje, nós estamos nos destacando nesse trabalho junto aos 246 municípios. E, além disso, gente, é o prefeito, é o governador respaldar a estrutura de educação. Ele está presente nos eventos. É ele falar para os alunos. É dizer, olha, se tem evasão escolar, vamos dar uniforme de qualidade, que não tinha.
As pessoas muitas vezes não iam à aula, as meninas, porque não tinham absorvente. A criança não ia à aula porque não tinha sequer um uniforme digno, não tinha um Chromebook, não tinha um laboratório de física, química, biologia. Então, em 6 anos, nós investimos 8 bilhões de reais em 1.049 colégios da rede pública do estado de Goiás, dando uma outra dimensão para a educação no nosso estado, e eu presente ali para poder, a cada vez, um que tira primeiro lugar, poder recebê-lo. Eu quero só prestar uma homenagem nesses últimos 10 segundos que eu tenho a uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei ao governo, tá certo? Que foi o Veveu, que eu não podia deixar de cumprimentá-lo, que eu acho que esse homem aqui é um apóstolo dedicado à educação brasileira e que recebe. Em segundo lugar, pode parecer estranho, mas eu quero fazer uma homenagem ao Camilo, porque tem sido um ministro que realmente não tem visão política partidária nem ideológica, mas tem respaldado a educação brasileira em todos os níveis, e Goiás agradece o respaldo que tem recebido desse senhor ministro. Aos demais institutos, meu muito obrigado pelo apoio que vocês dão à educação do estado de Goiás, minha gente. Obrigado. Obrigada, governador. Da próxima vez, Vera, você tem que dar 10 minutos para cada um. 10 minutos para cada um? Aí a Priscila me mata, não posso. Vou fazer mais uma rodada mais específica com cada um dos senhores. Governador Eduardo Leite, eu tive lá no Rio Grande do Sul, logo depois da devastação que houve no ano passado. Eu vi como o estado foi realmente arrasado, e isso num contexto pós-pandêmico. Queria ouvir do senhor o que foi feito especificamente em relação à educação, nesse segundo momento desafiador que o senhor enfrentou como governador, para justamente evitar que aquela recuperação que ainda vinha da pandemia se perdesse totalmente com as escolas novamente fechadas e com todo o problema que houve com as enchentes. Como eu disse, né, a minha jornada de governo foi especialmente desafiadora. Todos nós pegamos a pandemia, mas a minha começou com a crise fiscal, como eu disse. Eu tinha um bloqueio da discussão da educação com a própria categoria de professores, porque reclamavam que o Estado não pagava o piso nacional do magistério. Ele usava um completivo salarial para chegar no valor do piso. Então, eu tive que reformar carreiras e voltar a fazer o Estado pagar em dia e ainda pagar o piso em toda a tabela que hoje o Estado paga regularmente, faz as correções em toda a tabela de remuneração. Depois nós tivemos a pandemia e nós tivemos agora esse episódio da enchente, que foi o maior desastre já havido no Brasil em termos de extensão, não foi o número de mortes, mas em extensão impactada foi. O nosso esforço inicial, recuperar as escolas, e a gente tinha começado no governo passado algo que já é utilizado nos outros estados, mas que no Rio Grande do Sul era muito pouco, que é o do dinheiro direto na escola, né? A autonomia financeira, que nós lá chamamos justamente de Agiliza, que é para colocar o recurso na mão do diretor junto com a comunidade escolar para fazer os reparos mais emergenciais. E a gente distribuiu um recurso adicional no ano passado para fazerem a retomada rápida das escolas. Nós mudamos a forma de contratação também das obras escolares no Rio Grande do Sul, conseguindo reduzir de 1.000 dias que levava entre a demanda da escola e o início da obra, levava 1.000 dias para começar uma obra nas escolas, para 90 dias, e vamos avançar ainda mais, porque nós fizemos atas de registros de preços definindo previamente quais são as empresas que vão responder por blocos de escolas. Está agilizando demais as obras no Rio Grande do Sul, que tem uma rede mais antiga do que a maior parte dos estados, talvez, escolas muito antigas também, da década de 50, 60, quando lá Brizola, na década de 60, construiu muitas escolas, mas escolas que foram se deteriorando e o Estado não conseguiu acompanhar. Mas, principalmente, o esforço no acompanhamento socioemocional, que é o maior impacto. Essas idas e vindas, pandemia parou, volta às aulas, depois enchente, para de novo, volta às aulas novamente. O apoio socioemocional é o mais determinante, onde também estamos oferecendo esse apoio com uma estratégia articulada das coordenadorias regionais de educação com as escolas onde houve maior impacto nas comunidades mais impactadas. É um desafio adicional. Então, além de todo o trabalho que tem que ser feito para a aprendizagem de tudo que estamos discutindo aqui, uniforme escolar que implementamos também, tecnologia, mais de 200.000 Chromebooks, enfim, tem esse comportamento do clima ainda como uma diversidade, o das questões sanitárias como o da pandemia,
que infelizmente talvez não sejam nem uma nem a outra as últimas que tenhamos visto, né? E temos que estar preparados para ter escolas resilientes, o que não significa apenas a estrutura da escola resiliente, mas a própria comunidade preparada e educada para lidar com essas situações. Obrigada. Governador Caiado, o ensino médio é um destaque lá no seu estado. E a gente tem visto iniciativas como o Pé de Meia para tentar evitar a evasão escolar nessa etapa da aprendizagem, que é uma das maiores em todas as etapas. Queria saber qual é o segredo do ensino médio de Goiás e como as mudanças na política nacional, na lei nacional do ensino médio, impactaram positiva ou negativamente para esse resultado. Esse foi um ponto que nós identificamos rapidamente, principalmente numa região que hoje é o segundo maior conglomerado do estado de Goiás, chama Entorno de Brasília. Nós tínhamos uma evasão enorme, uma violência muito grande na região e rapidamente nós passamos a diagnosticar quais as causas determinantes daquela evasão. Naquele momento nós víamos, em primeiro lugar, uma invasão muito da criminalidade, que nós contivemos esse processo, interrompemos esse processo. A partir daí, nós mostramos que o aluno ele tem que ser reconhecido por merecimento e não por aquele que chega com a roupa mais bonita dentro do colégio. Então nós implantamos em tempo integral também vários colégios e com uniforme, desde o sapato, a meia, todo o uniforme dele, a mochila, a todo o material didático. E a partir daí, naquele momento, nós fizemos algo inédito, que foi incluir todo aluno do primeiro, segundo, terceiro ano e o 9º ano do ensino fundamental. Todos os alunos dos colégios tiveram a bolsa estudo. Isso aí fez com que nós contivéssemos essa evasão. As pessoas passam a ter aquele recebimento controlado pela Secretaria de Educação, saber se ele tem presença no colégio, saber se realmente as notas dele são compatíveis, e ele recebe todo dia 15 do mês aquele repasse de R$ 112. Isso aí faz com que haja uma fixação do jovem, um respeito, tá certo, que o colégio tem. Aumentamos em 300% o repasse do dinheiro para a parte específica da alimentação, que era uma grande carência que esses jovens tinham, e com isso nós recuperamos também o interesse dos alunos ficarem nos colégios. Junto a isso, laboratórios de física, química, biologia, também de informática, e 26 colégios, cursos de robótica, e também colégios inteligentes ou colégios tecnológicos. Então, com isso, o aluno se mostrou interessado em ficar no colégio. Mas o que eu diria a você, que foi um dos passos mais importantes, e eu não tive oportunidade na primeira pergunta, é dizer que foi esse quadro que o ministro colocou aqui, de nós resgatarmos a condição também de melhoria das nossas condições dos nossos professores e professoras. Temos ali uma condição que é prova de proficiência. Se professor falta aula, imediatamente o sistema de Goiás já entra na biblioteca digital e já substitui aquele professor ali, para que não tenha ausência da aula naquele quadro de aulas no colégio, ou seja, não se dispensa o aluno por falta ali de aula. E outro ponto também foi colocado aqui pelos que me antecederam, que é o fato da capacidade de gestão também dos diretores. Esse tem sido algo, e dos coordenadores, tem sido feito por concurso público. E também, cada vez mais, exigindo deles uma melhoria na sua caderneta de sala, que é revisada pelos tutores, para saber se aquilo que está sendo falado ali, se realmente está acontecendo. E para encerrar, dizer que eu tenho também aqui agradecendo também, mas eu preciso agradecer também o Ricardo Henriques, agradecer o Unibanco, que faz esse vestibular com todos os meus professores, diretoras e coordenadores, ele que aprova, ele que dá bomba para eles, e também o Itaú, o Sonho Grande, o Natura, o Ayrton Senna, o Península, todos vocês, desculpe, estou esquecendo algum, mas que tanto contribuem para que a educação de Goiás chegasse nesse patamar, e é a disputa mais salutar que nós temos, porque eu não vou dar conta de chegar a isso, mas minha meta, Vera, seria de atingir 7,5. Eu falo em toda palavra minha. Se eu não tivesse nota 7,5 no colégio, eu não tinha direito a final de semana. E aí, se tivesse uma segunda época, aquela época nossa, aí realmente
não tinha direito nem a férias. Tá bom, gente? Então acho que essa é a educação que nós vamos levar ela para o patamar do 7,5. Governador Ratinho está nessa briga aí também pelo primeirão. O Paraná está em primeiro em várias desses recortes. E eu queria ouvir o senhor sobre um aspecto que ainda é muito tabu na educação, mas no qual o Paraná está avançando, que é a parceria com a iniciativa privada. O senhor lançou primeiro um projeto piloto nesse sentido, que é o parceiro da escola, e agora está ampliando essa parceria, principalmente na parte de gestão de infraestrutura das escolas. Queria ouvir do senhor por que o senhor acha que isso ainda é um tabu entre especialistas e o que o Paraná pode dar de exemplo do aspecto virtuoso dessa parceria. Olha, Vera, o Paraná realmente, a gente avançou muito agora, nos últimos 2 anos, nesse modelo de visão e, na verdade, nós fizemos um modelo muito democrático lá no Paraná para, inclusive, avançar e achar a melhor metodologia em cima daquilo que tem disponível hoje no mercado. Então, o pai que quer colocar o aluno numa escola convencional, ele tem essa escola convencional. O pai que quer colocar um aluno numa escola em tempo integral, ele tem essa escola em tempo integral. O pai que quer colocar o aluno numa escola cívico-militar, ele tem essa escola cívico-militar à disposição. E o pai que quer colocar aluno numa escola onde nós trazemos as instituições filantrópicas, pedagógicas, educacionais no Brasil, para fazer gestão predial e a gestão administrativa, e deixar a parte pedagógica para o Estado e tirar essa carga das costas da diretora, nós também estamos fazendo. A parte piloto que nós fizemos de teste, que foi em 2 escolas, nós pegamos 2 escolas que eram o pior IDEB do Paraná. Uma que ficava na capital, num bairro da capital, e uma que ficava na região metropolitana. O projeto piloto foi uma transformação na escola, inclusive com relatos dos diretores, dos professores, que mudou o ambiente de qualidade de trabalho dos professores, porque tirou essa carga que não é do diretor. Cuidar de torneira quebrada não é uma responsabilidade do diretor, ele tem que estar cuidando da parte pedagógica, do auxílio ao professor, de melhorar o ambiente cada vez mais escolar. Então agora nós temos 82 escolas nesse modelo. A ideia, com o início já desse trabalho e o feedback dos pais, dos alunos, é algo maravilhoso. E a ideia é que a gente possa avançar e deixar de forma muito democrática o modelo que o pai, a mãe e o aluno quiser. Inclusive dando liberdade para o professor escolher o modelo de escola que ele quer trabalhar. Hoje o professor tem inclusive essa oportunidade dentro da Secretaria de Educação, que é tocada pelo nosso secretário Rony, que eu quero aqui também parabenizar em nome de todos os nossos professores, diretores e pedagogos, do Sistema Educacional do Paraná, que conseguiu elevar esse padrão de qualidade de ensino, aonde coloca o Paraná como uma grande referência na educação. E também um outro projeto que incentivou muito a atrair estudante para dentro da escola foi o projeto Ganhando o Mundo. O Ganhando o Mundo é o maior programa de intercâmbio internacional de rede pública da América do Sul. Neste momento nós temos 1.300 alunos que foram selecionados através de prova e presença escolar na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia e na Inglaterra, fazendo o intercâmbio, tendo a experiência de conviver com uma nova cultura, tendo a experiência de estudar num país de primeiro mundo e automaticamente ajudar a voltar com uma cabeça de primeiro mundo e ajudar a gente a implantar isso também no seu bairro, na sua cidade e dentro da escola. Obrigada, governador. Governador Casagrande, uma das coisas que parecem ser comprovadas pelas evidências e, enfim, por todas as experiências, é que mais tempo na escola resulta em mais aprendizado, resulta em melhora global. Queria saber como que o Estado está lidando com a universalização, ou tentativa de universalização da ideia de escola em tempo integral, e se o senhor concorda que esse é o principal investimento que se pode fazer. Este é um investimento muito importante, Vera, porque veja que nós enfrentamos uma pandemia, 2 anos em que as atividades nas escolas foram afetadas. Em o IDEB divulgado em 2020, o Espírito Santo alcançou no ensino médio 5,1, uma nota de 5,1. O IDEB divulgado em 2024, junto com Goiás, escolas tradicionais, escola com profissionalizante,
nós alcançamos 4,8. Então nós caímos de 5,1 para 4,8. Mas Espírito Santo e Goiás figuraram então em 2024 como os primeiros colocados nas escolas públicas de ensino médio. Então nós estamos posicionados bem, mas nós temos ainda uma recuperação a fazer pós-pandemia. E nós investimos muito na educação em tempo integral lá no estado do Espírito Santo. Eu tenho plena convicção que nós vamos crescer nas novas avaliações. Por que nós vamos crescer? Porque nós estamos financiando muito a educação infantil e a creche, a pré-escola, a educação infantil. A gente está financiando muito. Nós estamos estamos construindo neste momento 266 creches, entregue aos municípios, financiado pelo governo do estado. Nós estamos financiando educação em tempo integral. Está aqui o nosso secretário Vitor, está aqui o prefeito Everson, da maior cidade da Serra, da maior cidade do estado, que é Serra. Nós estamos financiando, então a gente repassa R$3.000 aluno ano para a gente avançar na educação em tempo integral nos municípios, a dificuldade que tem os municípios. E nós abrimos praticamente todos os anos 30 novas escolas com educação em tempo integral. Então, de 2019, quando a gente assumiu o governo, a gente tinha 28 escolas com educação em tempo integral, e a gente abre 2024 com 211 escolas com educação em tempo integral, alcançando então 60% das nossas escolas. No ano que vem a gente alcança em todas as salas de aula. Nós alcançamos então no ano que vem em torno de 70% a 75% das nossas escolas com educação em tempo integral. E as medições preliminares da avaliação estadual, porque o Espírito Santo faz uma avaliação da educação anualmente. As avaliações preliminares apontam um forte crescimento na nota dos estudantes, dos alunos que estão nas escolas com educação em tempo integral. Então este é um caminho que facilita, este é um caminho que nos adianta, acelera a aprendizagem. Isso leva à igualdade, porque a gente quer um país e um estado que tenha oportunidade para todo mundo. Então é a gente fazer esse investimento e o governo acompanhar, e o governador acompanhar. O governador tem que acompanhar todas as ações na área da educação e dar essa direção para os prefeitos, para os municípios. Isso sim permite essa verdadeira revolução. Obrigado, Vera. E, governador Helder, queria aproveitar essa segunda pergunta para aprofundar com o senhor um tema que o senhor trouxe na sua primeira intervenção, que é a valorização do professor. Parece uma peça essencial para se falar em melhora do ensino. O senhor falou em incentivos tanto da parte financeira, com salário, melhora do salário, quanto formação de professores. Queria que o senhor aprofundasse que política foi essa e em que medida o senhor acha que ela foi fundamental para o Estado galgar posições aí nos rankings? Bem, Vera, primeiro, você ser o último colocado não é por uma razão. São várias razões que te levam a ser o último colocado. Você sair da 26ª posição para o 6º lugar também não é apenas uma única ação que te permite saltar esta escala. Nós, ao diagnosticarmos a realidade e a precariedade da educação no Pará, nós tomamos uma decisão política. Nós priorizaríamos a educação para mudar a realidade. Para você ter uma ideia, no último ano nós investimos 31% do orçamento do Estado com educação. Portanto, saindo de uma obrigatoriedade de 25% para 31%. Isto nos permitiu com que, primeiro, nós pudéssemos trazer o professor para dentro de sala de aula e estar com esse professor mobilizado e motivado. Como eu disse, hoje nós pagamos o melhor salário médio do Brasil. Hoje, além do salário, nós damos uma bonificação de até 3,5 salários, mediante o cumprimento das metas e as avaliações estabelecidas em cada escola. Nós geramos um processo de personalização e de avaliação do professor, da escola e do aluno, para que nós possamos conhecer este aluno, entender o que este aluno efetivamente precisa. Porque
Porque no Brasil tem uma cultura de que você se dá por satisfeito porque o aluno foi aprovado. Não. Você tem que saber se ele foi aprovado e você tem que saber se ele aprendeu efetivamente este conteúdo, sob pena de quando ele chegar lá no pular do fundamental para o médio, ele não ter tido o acesso efetivo e o conteúdo efetivo na base educacional. Portanto, este processo de trazer o professor para dentro foi decisivo, mas a partir disto, nós passamos por um processo que envolveu toda a comunidade escolar, como eu falei, é meritocracia para o professor, mas foi meritocracia para o aluno. Hoje tem uma bela disputa, que cada aluno quer ser o melhor da sua sala para poder dar 10 mil reais para sua família de material de construção. Hoje nós estamos investindo para a universalização para que todas as escolas tenham internet. O Pará era o estado com menor cobertura de internet. Hoje todas as escolas, seja rurais, seja urbana, seja indígena, estão lá cobertas com internet. Hoje todas as salas de aula têm computador para que os professores possam ministrar as suas aulas com o apoio tecnológico. Hoje nós estamos fazendo um processo de repasse de recurso para que o dinheiro direto na escola possa permitir com que haja os reparos rápidos e o melhoramento das edificações que se somam aos investimentos de reestruturação da rede física. Portanto, transversalmente, os resultados são fruto de uma tomada de decisão que passa por, inicialmente, trazer o professor para estar junto com a gente, valorizando, mas passa por conteúdo, por planejamento, por avaliação e resultados efetivos. Eu queria, para encerrar, não poderia deixar de fazer, a gente vem aqui e fala, a gente vem aqui e é aplaudido, a gente vem aqui e é reconhecido, mas na verdade nós só somos os porta-vozes. Se não fosse cada professor lá em sala de aula que estivesse fazendo o que está fazendo, nós não estaríamos aqui. E a minha homenagem a todos os professores e professoras do Brasil, aos professores e professoras do Pará, minha homenagem aqui ao Rocieli, nosso secretário de Educação, que por onde passa tem feito um trabalho fantástico, e lá no Pará está fazendo um trabalho fantástico. Agradecer aqui também o Veveu, tem sido um grande parceiro, o Paim também um grande parceiro, e todos vocês. Nós só chegamos até aqui porque todos pela educação têm feito a transformação da educação do Pará. Muito obrigado. Obrigada. Vera, diga. 30 segundos, porque eu também preciso fazer a referência justa, a homenagem à minha secretária também aqui. Agora eu perdi. A Raquel Teixeira. Perdi o controle. Não. A Raquel tinha oferecido bons resultados lá em Goiás, eu importei para o Rio Grande do Sul, está nos ajudando a construir também um belo caminho para o Rio Grande. Obrigada a todas as homenagens já feitas. Agradeço aos senhores pelo que trouxeram, pelo respeito ao tempo de novo, por terem vindo. É importante, cada um, eu sei, tem suas atribuições nos seus estados, então ter dedicado esse tempo a discutir educação, isso é muito valioso. São governadores de 5 partidos diferentes, portanto mostra que não é esse ou aquele partido, ou essa ou aquela matiz ideológica que tem bons resultados, é trabalho e são dados, respeito a isso. Obrigada a todos, até a próxima. Bom, agradeço a participação dos governadores. Gostaria de recapitular uma informação que foi dada anteriormente, que é a seguinte: estarão no palco os governadores e governadora que atualmente lideram os estados que apresentam os melhores indicadores do ensino médio brasileiro, foco da atribuição estadual. Foram convidados aqueles que figuraram entre os 5 estados mais bem colocados no IDEB 2023, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ou no SAEB 2023, indicador que mede a aprendizagem dos estudantes, assim como estados que apresentaram evolução expressiva nos resultados nos últimos anos. Então, são 9 governadores convidados. 5 deles já estiveram aqui no palco conversando com a Vera. E agora eu vou convidar os outros 3 para subirem ao palco e para a gente dar sequência aqui ao debate. Gostaria de pedir para a Vera Magalhães continuar com a gente no palco. Vamos lá então, gente? Por ordem alfabética, eu gostaria de convidar ao palco o Eumano de Freitas, governador do Ceará.
Pessoal que está aqui na frente do palco, por favor, dá para abrir a passagem aí, por gentileza, para os convidados agora conseguirem acessar o palco? Então vamos lá, dando continuidade à composição desse painel, gostaria de chamar o Rafael Fonteles, governador do Piauí. Pessoal, novamente eu peço gentilmente que desobstruam a passagem aqui na frente do palco, para a gente conseguir dar sequência ao nosso evento. Agora sim, eu gostaria de convidar a Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Bom, é com você, Vera, fica à vontade. Obrigada. Governadores, bom dia, bem-vindos. No painel anterior a gente teve governadores de todas as regiões e nenhum do Nordeste. Agora temos 3 governadores do Nordeste, então acho que isso vai ser bom, vai permitir para a gente enriquecer a discussão e aumentar aí o escopo do nosso debate. Queria começar pela única mulher aqui do painel. Estamos no nosso mês das mulheres, então os senhores me permitam começar com a governadora Raquel Lira. Pessoal, vamos, por favor, tomar os seus lugares para a gente poder discutir. Esse barulho atrapalha um pouquinho aqui no palco. Obrigada. Obrigada a todos pela compreensão. Governadora, a senhora, entre os 3 aqui, foi a única que foi eleita num governo não de continuidade em relação à gestão anterior. Queria saber, do ponto de vista da educação, como isso foi, se a senhora tomou a iniciativa de manter o que estava sendo feito, portanto, de dar continuidade às políticas, ao mesmo tempo em que preparava o diagnóstico e, portanto, as mudanças que a senhora achava importantes de serem feitas, e como isso foi feito nesses 2 primeiros anos. Bom dia. Pessoal, silêncio, por favor. Bom dia, Vera. Bom dia a todos os presentes. Cumprimentar aqui o querido governador Rafael do Piauí, é humano do Ceará. Dizer que assumir o governo de Pernambuco com um desafio imenso. É de fazer Pernambuco ser, de volta, o primeiro lugar no Brasil no ensino médio. Nós estamos em 3º lugar. E garantir a evolução nossa no ensino fundamental, na alfabetização dos nossos alunos. A gente lançou o maior programa de educação da nossa história, de investimento em educação. Conseguimos 5,5 bilhões de reais de investimento, dada aí uma sinergia, uma conjunção dos astros, os recursos de precatórios, os recursos do avanço do VAR, fizeram com que a gente pudesse avançar em algumas perspectivas. A primeira delas é trabalhar o apoio e a colaboração junto aos municípios. A gente, inspirado inclusive em estados como o Ceará, fomos buscar o problema desde cedo. Pernambuco figura há muitos anos como um dos primeiros colocados no Brasil em ensino médio, mas a gente tem números não tão bons assim no ensino fundamental 1 e 2. Para você ter ideia, a gente em 2023, no diagnóstico e nas avaliações de alfabetização, 28% das crianças alfabetizadas até os 7 anos. Então, o que é que nós fizemos? Lançamos um programa de educação com forte apoio e apelo junto aos municípios. E já estamos iniciando a construção de 60 mil vagas de creche. Isso faz com que a gente saia da pior cobertura de creche no Nordeste brasileiro, de 18% no Nordeste brasileiro, a chegarmos à média do Brasil, 35%. E 100% das crianças da educação infantil na escola. A gente saiu em 23 de 28% de alfabetização para em 24 chegarmos, segundo o VV eu estava me relatando ontem, a 59%, 58% dos nossos alunos alfabetizados na idade certa. Ultrapassamos a média que o Brasil colocou, fomos dos 2 estados do Nordeste brasileiro a conseguir alcançar essa meta. E além disso, apostando na construção de vagas de creche, a gente constrói, equipa, entrega ao município pronta e ainda vamos financiar ela por 1 ano. Fizemos um forte investimento em transporte escolar. Grande parte dos nossos alunos estão fora da escola
porque simplesmente eles não conseguem chegar até a escola. Então, a gente lançou um programa Transporte Escolar, onde a gente está investindo R$1 bilhão na compra e entrega de ônibus, micro-ônibus, mini-ônibus e vans adaptadas para crianças com deficiência, entregando aos municípios. Já entregamos 800, estamos comprando mais 1.200 e dobramos o valor de repasse a transporte escolar junto aos municípios. A gente está investindo na expansão da educação integral no ensino fundamental 1 e 2, pagando aos municípios por aluno matriculado a mais nessas escolas de ensino fundamental e garantindo o avanço de 40% da nossa rede, que ainda é do ensino fundamental 2, a gente poder garantir esse avanço também na educação integral. Somente nesses primeiros 2 anos, mais de 70 escolas já viraram em tempo integral e Pernambuco continua na vanguarda da educação em tempo integral no Brasil. Mais de 70% dos nossos alunos do ensino médio estão matriculados em tempo integral. Das 10 melhores escolas do IDEB brasileiro de escola pública, 3 são de Pernambuco, no ensino médio. E a gente consegue também manter esse nível no ensino fundamental 2 e no ensino fundamental 1. O que é que a gente coloca, na verdade, da educação? É a educação como prioridade. Não adianta a gente fazer discurso e não transformar ele em ação. Então, esses 5 bilhões de investimento, 10 mil professores nomeados na nossa rede, incentivo aos municípios, matrícula na educação infantil, isso faz a gente conseguir melhorar o agora e garantir um futuro sem deixar ninguém para trás, garantindo que cada município pernambucano terá investimento em educação, na educação infantil, no ensino fundamental, no transporte escolar e na melhoria da formação dos nossos professores. Obrigada. Governador Eumano, bom dia, o senhor está em primeiro mandato, mas vem de um projeto político que está governando o Ceará há muito tempo. E o Ceará é uma referência nacional em educação, tanto que tem o ministro da Educação por conta disso. Mas no último IDEB teve um avanço um pouco modesto. Eu queria saber do senhor o que fazer para oxigenar esse projeto, que é um projeto vencedor, projeto reconhecido nacionalmente, e fazer com que os avanços voltem a vir numa velocidade maior. Bom, primeiro, muito bom dia a todos e todas. Bom dia, Vera. Bom dia, nossa querida governadora de Pernambuco, Raquel. O companheiro governador do Piauí, Rafael Fonteles. Saudar com muito carinho o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, Priscila, todos que fazem, todos pela educação. Está aqui também conosco o nosso prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Uma saudação muito especial à nossa secretária de Educação, em nome dela, saudar todos os professores e professoras do Ceará, nossos gestores, porque efetivamente são responsáveis pelos resultados que alcançamos nos últimos anos. A primeira coisa que eu queria destacar, Vera, é de que efetivamente é preciso ter decisão política de um projeto político para a educação ser prioridade. É muito importante que aqui nós tenhamos um ministro que retoma diálogo, que tem política pública para fazer parceria com os estados, com os municípios, e temos governadores das mais variadas linhas políticas, tendo a educação como elemento central do seu projeto. Acho que isso é uma grande conquista para a sociedade brasileira. No estado do Ceará, nós temos hoje 75% das escolas em tempo integral. Estamos nesse momento com um projeto para exatamente alavancar os nossos resultados de IDEB, de alcançar 100% dos nossos alunos em tempo integral. Isso é um investimento de 1 bilhão e 500 milhões para que todas as escolas do estado do Ceará, do ensino médio, se transformem em tempo integral. E nós consideramos que temos diferenças nos nossos alunos. É diferente o processo que nós temos educacional, por exemplo, com os nossos povos indígenas. Nós temos uma escola específica, fazemos concurso específico para as escolas indígenas do Ceará. Nós estamos preparando escolas quilombolas, adequadas à vivência da escola quilombola. E assim como nós temos escolas do campo, o nosso melhor resultado de IDEB, que é nota 7, é de uma escola do campo do Ceará. Portanto, porque ela tem um processo de aprendizagem específico e adequado àquela comunidade escolar. E nós estamos, dessa maneira, buscando com uma aposta muito clara de que o projeto político que temos no estado do Ceará é de que a curto, médio e longo prazo, considerando as diferenças que temos nas comunidades escolares, mas todas elas precisam
que tenhamos escola de tempo integral, da educação infantil até o ensino médio. Nós estamos já investindo na parceria com os municípios para ter ensino em tempo integral no 9º ano, agora no 8º ano, e esse ano estamos ajudando para ter no 7º ano. E nós entendemos que isso ajuda muito o ensino médio, porque quanto mais qualificado eu tiver o aluno que vem do ensino fundamental, para nós isso é mais vantajoso e mais importante. Perfeito. E por fim, do nosso ensino fundamental, nós temos muito orgulho, eu quero saudar o Veveu, que tanto nos ajuda e ajuda o Estado do Brasil. Nós temos uma meta no Brasil de chegar em 80% de alfabetização na idade certa no 2º ano em 2030. O Ceará hoje alcança a meta de 85%. A nossa meta para 2030 é chegar a 100%. E é isso que nós vamos fazer, intensificando a parceria com os municípios, com a nossa educação como um todo. Obrigada. Governador Fonteles, bom dia. O Piauí foi um dos estados com governadores em primeiro mandato que mais avançaram na nota padronizada do SAEB entre 2021 e 2022. É também o 7º maior índice do Brasil, está acima da média nacional. O senhor também vem de uma continuidade, né, de gestão, o senhor se elegeu como aliado do ex-governador Wellington Dias, mas eu queria saber o que o senhor fez de diferente para explicar esse pequeno salto. Em apenas 2 anos são pouco para medir uma gestão, mas a sua gestão já está chamando a atenção de muita gente no Brasil por trazer com ela novidades. Como inovar, mesmo sendo um governo de continuidade? Bom, obrigado, Vera, obrigado, Priscila, pelo convite, cumprimentar o ministro, meus colegas governadores, Elmano e Raquel, e a todos os presentes. Primeiro colocar, Vera, que eu sou professor de formação, professor de matemática, e trabalhei 8 anos como secretário de Fazenda. Então, tenho uma educação por paixão e tenho, obviamente, um cuidado redobrado com as finanças estaduais. E acredito, pegando aqui a palavra do ministro Camilo, que o grande ponto que falta mais ao Brasil, e é o que a gente tem procurado implantar no Piauí, é uma ousadia maior na educação brasileira. Por quê? Porque o Brasil hoje, apesar de já garantir 25% dos recursos em educação, a meu ver, e eu que não estou culpando ninguém individualmente, gasta mal esse recurso. Porque ano após ano, quando você olha os indicadores educacionais, comparativamente ao mundo, o Brasil continua patinando, mesmo com os avanços, ou seja, nós estamos avançando menos do que os outros países estão avançando. Por isso que a gente não sai das últimas posições. Então a gente tem que ousar. E o que é que a gente está ousando no Piauí? Universalizar o tempo integral em todas as escolas de ensino médio. Temos 512 escolas, todas já funcionam em tempo integral, ou seja, todo aluno da rede pública do Piauí que entra no 1º ano do ensino médio, ele já entra num regime de 9 horas. Ele chega de manhã e sai no final da tarde. Universalizar a educação profissional e técnica, todos esses alunos que entram no 1º ano, entram num curso profissional e técnico. E tenho uma inveja danada do Ceará, porque eu quero universalizar essa política junto aos municípios, que é o nosso desafio maior, mas nós temos usado realmente o benchmark do Ceará para esse regime de colaboração, para a gente chegar também nos 85%, nos 100% de alfabetização na idade certa. E por que isso é tão importante? Pessoal, a gente já gasta 25% do dinheiro público com educação. O que adianta um menino passar do 2º ano para o 3º ano sem saber ler e escrever? Ele vai frequentar a escola, o poder público vai despender aquele dinheiro e não vai servir para nada, porque ele não vai aprender nada no 3º ano, se ele passou do 2º ano sem saber ler e escrever. Então, ousadia com essas metas ambiciosas e gestão. Fazer mais com menos. Não é qualquer dinheiro em educação que tem serventia para o país. Temos que fazer mais com menos e apostar naquilo que funciona. O que adianta, meu caro ministro Camilo, a gente ter hoje no Brasil os 4 cursos superiores que têm mais alunos, 88% dos que se formam nele não trabalham na aula de formação. Ou seja, nós estamos gastando um dinheiro enorme, formando um monte de gente que não serve para nada.
do ponto de vista da produtividade do país, porque não vão trabalhar naquela área. Então a gente tem que repensar currículos do ensino médio, por isso que eu não entendo ensino médio sem ser profissional e técnico. Eu acho que tem que ser, até porque mesmo os países mais desenvolvidos do mundo, apenas 30%, 40% ou até 50% vão para o superior normal, a maioria é tecnólogo e a maioria é só o técnico, e o tempo integral me resolve isso, porque eu faço mais básico e faço mais educação profissional e técnica, e ao mesmo tempo corrigir lá na primeira infância o problema, para você não ter uma reação em cadeia, de você ter todo um fundamental jogado fora, se não houver alfabetização na idade correta. Então, ousadia e gestão é o que a gente está fazendo no Piauí. Obrigada. Vou aproveitar o gancho dele para provocar o senhor, já que ele disse que tem inveja do senhor. Queria entender como vocês medem o impacto dessa alfabetização na idade certa nas etapas posteriores do ensino. Se tem realmente toda essa relevância, essa, na verdade, centralidade, e a partir disso, como isso tem feito com que o Ceará colha frutos também nas outras etapas, governador? Bom, primeiro, resultado prático. O Estado do Ceará, o seu ensino médio, nós tínhamos as últimas posições. Nós estamos aqui, nós disputando terceiro, segundo ou primeiro lugar do ensino médio. Ou seja, efetivamente, o diagnóstico dos nossos professores, dos nossos gestores, é que os alunos que chegam no ensino médio chegam com outra qualidade do que eram anos anteriores. Acho que essa é a grande mudança. Segundo, destacar de que essa colaboração com os municípios, ela é complexa. Ela envolve questão financeira, mas ela envolve apoio técnico, ela envolve material pedagógico preparado, adequado para essa aprendizagem na idade certa, ela envolve troca de experiência entre escolas, ela envolve apoio aos municípios no que diz respeito à gestão escolar. Então, é um conjunto de ações que o Estado faz com os municípios para que tenhamos esse resultado melhor no ensino fundamental. E segundo, eu queria destacar um ponto falado pelo ministro Camilo e pelo governador Rafael. A nota de débito do Ceará do ensino médio é 4,6. A nota da escola do ensino médio do Ceará, técnico profissionalizante, é 5,6. Ou seja, efetivamente, os alunos, quando ingressam numa escola técnico profissionalizante, de alguma maneira, isso em si é um estímulo para o estudo desses alunos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que no estado do Ceará, e acho que deve ser para o país, nossa meta inicial é ser todas as escolas de tempo integral. Em seguida, nós vamos ter que dar o outro passo, é que toda escola de tempo integral, ela também seja profissionalizante. E profissionalizante, coerente com o desenvolvimento econômico do país. Nós temos que formar jovens para as profissões que efetivamente tenham empregabilidade. Então, nós temos que ter uma coerência do desenvolvimento educacional com o desenvolvimento econômico do país, porque isso vai gerar efetivamente desenvolvimento social das famílias que eles integram. Então, na minha opinião, nós estamos no caminho correto e apontado pelo Ministério de maneira correta. Alfabetizar na idade certa, buscar ter aumento de matrícula em escola de tempo integral, do ensino fundamental, do ensino médio. No caso do Ceará, a maior expansão de ensino superior de universidade pública da nossa história. Mas, efetivamente, para isso temos que melhorar muito ainda o ensino fundamental. E chamar a atenção de uma coisa. Nós estamos olhando muito a leitura na idade certa. E quero chamar a atenção para a matemática. O desafio da matemática do país e dos nossos estados é enorme. No Ceará nós estamos fazendo formação de professores na matemática, inclusive com intercâmbio com os países da Ásia, porque tem um destaque maior. Formação para as nossas meninas, porque efetivamente o espaço das exatas é ocupado e o mercado de trabalho por homens, e nós temos que garantir às mulheres a igualdade de oportunidades e estimular as mulheres, as nossas jovens, a ir para de exatas, e dessa maneira a gente poder avançar com a igualdade para todos e todas. Obrigada. Governador, Pernambuco já era uma referência em termos de índice de educação em tempo integral, que todo mundo aqui reconhece que é fundamental. Queria ouvi-la também sobre essa questão do ensino técnico profissionalizante, se esse é um caminho que a senhora também está seguindo. Vera, essa é uma das questões super importantes. Eu te agradeço a oportunidade de conversar e pedir perdão aqui de não ter cumprimentado nosso ministro Camilo, Priscila Cruz. Obrigada pelo convite, mas
mais do que obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio. A gente está aqui com o IQE, com a Fundação Sonho Grande, com o Instituto Natura, com o Instituto Itaú, que são instituições que têm nos ajudado muito, a Fundação Lehman, nos ajudado muito a poder avançar, quebrando paradigmas ou evitando que a gente faça mais do mesmo. Quando a gente fala do ensino médio profissionalizante, a reforma do ensino médio, embora seja positivo para o Brasil, ela trouxe para os currículos dos estados, eu falo particularmente de Pernambuco, uma confusão. Houve redução de carga horária de português e de matemática e houve implementação de itinerários formativos que em Pernambuco passavam de 20. O que a gente fez? Modificou de novo o currículo do ensino médio, voltamos a dar carga em aula de português e matemática para que esses alunos sejam competitivos e garantimos a redução dos itinerários formativos para aquilo que gera empregabilidade e possibilidade de empreender. A gente fez parceria com o Senai, com o Porto Digital, com o SESC. Esses alunos que estão entrando nas nossas escolas do ensino médio, eles já têm instituições fortalecidas fazendo esse tipo de formação dentro de cada uma das nossas escolas. Assim, a gente oferece 40 mil vagas para o Instituto César. 2 minutos as vagas acabaram. É impressionante o quanto os jovens estão ávidos por algo que faça sentido para eles. E a gente precisa poder estar conectado com isso. Temos a obrigação disso. Quando a gente está hoje em Pernambuco, com a meta de entregar mais 15 novas escolas técnicas, algumas delas, temos 58, algumas delas já estão em construção, trabalhando para que toda a nossa escola do ensino médio consiga formar o seu itinerário formativo nessa perspectiva de ligação com o arranjo produtivo local e de empregabilidade e lógica para que o jovem, que hoje a gente disputa com o mercado de trabalho, possa enxergar que faz sentido ele estar dentro da escola. Fazer a escola ser um lugar adequado, ser um lugar agradável. Pegamos escolas sem água, pegamos escolas sem tratamento de esgoto, pegamos escolas sem internet, escolas sem ar-condicionado, escolas muito ruins na sua estrutura. Então, além de a gente ter que fazer todo o esforço pedagógico, a gente, obviamente, contratar profissionais adequados, foram mais de 10 mil contratados em 2 anos, a maior contratação da história de Pernambuco, formar esses profissionais, garantir a escola sendo um espaço decente de estudo e atrativo para os jovens e agradável para que os profissionais possam trabalhar. Para você ver o quanto é difícil e desafiador, estou aqui com diversos municípios. A gente tem parte das merendas, da merenda da escola feita na escola e parte da merenda terceirizada. Eu estou lutando há 2 anos para primarizar a merenda na escola, porque a escola que faz sua merenda, com a merendeira, com a comida que está dentro da escola e o diretor acompanhando, é muito melhor. E eu estou conseguindo fazer só isso este ano. Merenda de qualidade, escola boa, professor animado e os alunos tendo sentido para a escola. Então, e o ensino técnico profissionalizante é o caminho único. Obrigada, governadora. Governador, o senhor foi quem chamou a atenção para essa necessidade do ensino médio se conectar também com a empregabilidade, também com a vocação econômica do país, e acredito que deva estar sendo pensado também para a vocação econômica do Estado, para alavancar economicamente o Estado. A gente ainda está muito longe de ter a educação como um fator de melhora econômica, inclusive, do país, né? Parece que esse é um futuro que nunca chega. Essa ousadia que o senhor provocou todo mundo aqui na sua primeira pergunta, o que a gente podia fazer de ousado, aproveitar que estamos aqui o governador, os institutos de educação, todo o ecossistema da educação, qual seria esse convite à ousadia para a gente dar esse salto? Olha, eu reforço, Vera, o que eu falei na primeira fala, né? Para mim, o tempo integral é a pedra de toque para a gente fazer essa transformação. Porque o aluno tendo mais tempo na escola, eu consigo, como a gente faz lá no Piauí, colocar o ensino de inteligência artificial como obrigatório. Uma demanda do momento. Todas as profissões vão ser impactadas pela IA. Como é que eu não vou estar formando meu povo para essa nova realidade? Mas se eu não tiver o tempo integral, recai naquilo que a Raquel colocou. Eu tenho que ensinar primeiro matemática e português, para depois pensar nas outras coisas. Então, o tempo integral é o que nos possibilita fazer essa ousadia. Colocar a educação profissional e técnica, fazer a formação cidadã, cultura, esporte, cidadania. Se eu não tiver esse aluno mais tempo na escola, eu não consigo fazer isso.
E o segundo ponto que eu chamo a atenção, foco na gestão de cada unidade escolar, ou seja, a figura do diretor, da diretora, é fundamental que haja sintonia plena dos diretores e diretoras com a sede da Secretaria de Educação. Se não houver essa sintonia, os grandes técnicos presentes na Secretaria de Educação vão formular a política, mas não conseguirão implementar. E implementar, como a gente sabe da cultura chinesa, às vezes é mais importante do que você planejar. Implementar é outra pedra de toque aqui da educação. Então, eu quero agradecer também aqui todos os nossos professores e professoras fundamentais para esse resultado do Piauí, em nome do nosso secretário de Educação, Washington Bandeira, que renunciou à magistratura, era juiz federal, para embarcar nesse sonho junto comigo. Eu costumo dizer que eu não sei quem é mais doido, se sou eu ou ele. É um novo Flávio Dino, é isso? Eu não sei, olha, terminar sendo ministro do Supremo, né? Olha, mas realmente ele está realmente engajado e engajando. E o Todos pela Educação e esses institutos todos que nos ajudam, está ali o Veveu, estava a Ana e Noia aqui, nos ajudam, sobretudo, a gente diminuir nossa curva de aprendizagem. Nós não queremos errar. 4 anos passa muito rápido, ainda que sejam 8 anos, passa muito rápido. E no poder público, normalmente, as coisas são demoradas. Se a gente ainda apostar em coisa que não vai dar certo, a gente vai terminar perdendo tempo e dinheiro. Então, agradeço às entidades do terceiro setor, lideradas aqui pelo Todos pela Educação, por nos ajudarem a diminuir a curva de aprendizagem e engajar o nosso time. E nosso papel como governador, governadora, é exatamente apontar o caminho, viabilizar os recursos e sonhar grande, sonhar alto, para que a gente realmente passe a figurar nos melhores países do mundo, como é o sonho do presidente Lula e como é o sonho do ministro Camilo. Muito obrigado. Fez até superávit de tempo, hein? Isso que é bom trazer alguém da área de finanças. Quero agradecer aos 3 pelas contribuições, agradecer a todos pela colaboração com o silêncio. Está encerrado, então, foi o brutalista dos painéis, né? Parte 1 e parte 2, encerrado o painel com os governadores. Obrigada a todos. Obrigada.